gente, como vocês estão? E chegamos em mais um mês. Agora a gente vai começar o mês de março e eu vim aqui fazer o meu planejamento com vocês no Planner. Já tô com ele aqui do lado pra gente fazer o nosso planejamento. E se tu tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Todos os meses eu faço esse vídeo onde eu vou planejar o meu mês, pensar nos meus objetivos, nas minhas prioridades, reviso o mês que tá terminando e eu faço tudo isso no meu Planner, que é da minha marca Você Produtiva. E agora então a gente vai começar aqui a se organizar para o mês de março. Pega o teu Planner também, a tua ferramenta e vamos lá. E já avisando, como todos os vídeos, sempre alguém pergunta sobre o Planner, a gente faz o nosso Planner em quantidade limitada e a gente lança ele todos os anos ali mais ou menos pelo mês de outubro. Então agora a gente só vai ter o lançamento do Planner 2026 em outubro desse ano. Então, se tu gostar do Planner, tá conhecendo ele agora, já se programa, porque ele sempre esgota, porque é em quantidade limitada e a gente não tem reposição. Então agora a gente vai fazer o planejamento e a gente vai começar com a revisão do mês de fevereiro. Gente, fevereiro, eu não sei como é que foi o fevereiro de vocês, mas o meu aconteceu muita coisa, foi um mês muito cheio de trabalho e também na vida pessoal, e eu vou começar falando aqui quais que foram os destaques do mês. Eu sempre gosto de pensar tanto de vida pessoal quanto de vida profissional, quais que foram as coisas que se destacaram naquele mês, que merecem a minha atenção, meu reconhecimento, e para esse mês o que eu coloquei foi ter voltado para a dança, consistência na rotina, ações que a gente fez no nosso trabalho e também a nova turma da Academia de Protagonistas. Em conquistas e evoluções do mês, eu coloquei a minha evolução na academia, algumas metas da empresa que a gente tinha e a gente conseguiu evoluir, a dança também e a minha alimentação. Se tu estava acompanhando os meus planejamentos anteriores, tu já sabe que eu queria muito voltar para dança. Gente, eu falei bastante sobre isso, que quando eu era criança eu fiz aula de dança, eu fiz jazz, fiz street dance e eu simplesmente era apaixonada por dançar, só que aí eu acabei me mudando na época de estado com os meus pais, então eu parei a dança, enfim, aconteceu muita coisa e já fazia muito tempo que eu queria voltar a dançar. Primeiro, eu não achava uma escola assim exatamente do jeito que eu tava procurando, porque eu queria uma escola que eu pudesse ensaiar para fazer apresentações, sabe, aquela coisa bem escola de dança mesmo, e também porque eu às vezes ficava com certo receio de como que ia ser voltar a dançar tantos anos depois, então me batia assim uma insegurança de será que eu vou ficar muito perdida, será que eu vou gostar realmente? E aí, gente, finalmente nesse mês de fevereiro eu consegui voltar pra dança, achei uma escola do jeitinho que eu queria e tá sendo muito, muito legal. Eu tô fazendo aulas de jazz, quem me segue lá no Instagram, inclusive se tu não me segue ainda, segue lá, @mmarianamz, e o Instagram da minha plataforma, que é Você Produtiva. Quem me segue lá já viu eu postando um pouquinho das aulas, né, e tá sendo muito legal, assim, é um hobby pra mim que me fazia muita falta, até mais falta do que eu imaginava. Então esse definitivamente foi um dos pontos altos do meu mês. Eu faço 2 aulas por semana e aí também tem que ensaiar em casa, então tá sendo assim muito bom, melhor coisa que eu fiz nesses últimos anos. Outra coisa que eu coloquei ali foi a consistência na rotina. Então esse mês, como eu falei, foi um mês muito cheio e quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais a gente precisa saber gerenciar bem o nosso tempo, né, e ter disciplina com as coisas que são importantes. Então foi um mês que eu realmente consegui me manter ali firme na academia, com a alimentação também, que eu coloquei ali na minha evolução, né? No mês passado, eu tinha colocado que uma das minhas melhorias para esse mês era a alimentação, que eu queria pegar mais firme nisso, conseguir fazer realmente, que agora eu tô focada no ganho de massa, então preciso focar para isso. E também coloquei aqui ações do trabalho, então todos os meses a gente define estratégias, ações que a gente vai implementar, e aí a gente implementou essas coisas, foi muito legal e é muito bom a gente ir avaliando aquilo que tá funcionando, aquilo que não tá funcionando também. E nesse mês a gente também teve uma nova turma da Academia de Protagonistas, inclusive se tem protagonistas assistindo, sejam muito bem-vindas. Então a gente abriu uma nova turma desse programa que é focado em mudanças de mentalidade, hábitos, comportamentos e rotina, e é muito, muito incrível. Então tô bem feliz que agora a gente tem esse mês aí juntas. E as evoluções que eu coloquei evolução na academia, gente, isso é uma coisa, né, que às vezes
a gente quer ter resultados rápidos e a gente esquece de reconhecer os pequenos progressos. Então, bem lá atrás, quando eu comecei a academia, eu lembro que eu ficava muito frustrada por não ver logo aqueles resultados, só que na verdade isso é construído ao longo do tempo, né? Então, às vezes tu para olhar a tua evolução dia após dia e tu não vê tanta coisa, mas se tu olha no último mês, nos últimos 2 meses, né? Então, isso é muito importante a gente fazer e eu fiquei bem feliz, assim, vendo a minha evolução desde dezembro até aqui. E claro que o processo não é perfeito, né? Que às vezes a gente não consegue dar o nosso 100% que a gente gostaria, mas é isso, o importante é a gente continuar consistente. Eu também coloquei ali sobre metas da empresa, então que a gente implementou, teve resultados. A dança eu também coloquei como uma evolução, porque, obviamente, né, a gente vai evoluindo aos pouquinhos, então eu já tô me sentindo melhor do que eu tava me sentindo quando comecei, assim, que eu tava, né, um pouco perdida, ainda muitos anos sem dançar, então tô gostando bastante de ver a minha evolução. E a alimentação que eu já comentei com vocês, que a gente faz marmitas, né, então até teve uma semana que a gente não conseguiu fazer, que a gente tava com mais correria, né, então o lançamento da academia, isso é uma coisa que demanda muito tempo e muita energia, mais tempo de trabalho, então menos tempo de descanso, por isso que eu falei que foi um mês puxado. E, gente, as marmitas, que nem eu sempre falo, é algo que faz toda a diferença pra gente. Se tu quer fazer uma coisa acontecer, tu precisa facilitar os teus objetivos, né? Tu precisa facilitar o que precisa ser feito e dificultar o que tu não quer fazer. Então, a gente quer se alimentar de forma saudável, a gente quer atingir nossos objetivos na academia, marmitas são um caminho para isso. Então a gente prepara, né, no final de semana, eu e meu marido, a gente prepara as marmitas e aí durante a semana não precisa cozinhar. Gente, para mim isso é assim, ó, uma glória, porque eu não gosto de ficar toda hora cozinhando, eu gosto de ter pronto já e depois, né, já fica livre dessa tarefa e também otimiza muito tempo. Então, se tu tem uma rotina mais corrida, mais puxada e não consegue parar durante a semana para cozinhar, pode ser uma alternativa interessante aí de já se adiantar no final de semana. Aqui nos motivos de gratidão eu coloquei que eu sou muito grata por ter tido um mês muito gratificante no trabalho e na rotina, tendo tempo para coisas que são importantes para mim. De insights e aprendizados eu coloquei que precisamos priorizar o que nos faz bem e nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha comentado lá no meu perfil no Instagram e talvez até tu esteja passando por alguma situação assim, que eu ficava colocando um certo empecilho de fazer dança, porque eu pensava, como que eu vou conseguir ter tempo para fazer dança, além de tudo que eu já faço? Porque eu tenho uma rotina com muitas tarefas, né? Gerenciar um negócio, a gente sabe que isso demanda bastante tempo, bastante energia. E aí eu ficava pensando, mas será que eu vou dar conta de fazer mais uma coisa? E aí algo incrível aconteceu, que é quando a gente tá querendo dar um jeito de fazer as coisas, a gente dá um jeito. A gente consegue encontrar meios para fazer aquilo ali acontecer. Então, agora que eu estou fazendo dança, eu sinto que eu estou sendo ainda mais produtiva no tempo que eu tenho, porque eu tenho que realmente ser produtiva, eu tenho que focar nos momentos, por exemplo, em que eu estou fazendo as minhas tarefas, né? Se eu tenho ali, eu sei que 2 horas da semana já vai estar reservado para dança, né? 3 horas, digamos, ali com transporte, enfim, vou fazer ensaios em casa também, então vai aí umas 4 horas na semana, digamos, são 4 horas a menos, digamos, que eu tenho para fazer as minhas tarefas, então eu preciso aproveitar melhor o meu tempo, certo? E aí, às vezes, tu pensa que tu não vai ter tempo para alguma coisa, mas tu vai dar um jeito de fazer aquilo ali, tu vai dar um jeito de aproveitar melhor o teu tempo para encaixar isso. Então eu sinto que esse foi um aprendizado que eu tive, até de estar abrindo espaço para algo que me faz bem. Por quê? Porque a gente tem que focar nas nossas coisas. Às vezes tu tá passando tempo demais na frente da TV, na frente do celular, e é tão importante a gente fazer outras atividades, né? Seja dança, seja pintar, que é algo que eu também gosto de fazer, escrever, ouvir uma música, caminhar, enfim, fazer outras coisas, sair da frente das telas. Então eu sinto que está sendo muito importante também ter esse espaço para isso. E o outro aprendizado de que nunca é tarde para recomeçar, porque às vezes tu tá deixando de fazer alguma coisa porque tu acha que já é tarde, ou que nem eu fiquei aí mais de 15 anos, 15 anos que eu não fazia aula de dança, então imagina 15 anos sem fazer alguma coisa, né? E aí é claro que dá aquele receio de como que vai ser e tudo mais, só que a gente tem que reconhecer que pior é deixar o tempo passar sem fazer aquilo que é importante. A gente tem que fazer porque nunca é tarde para recomeçar. E aí, de melhorias para o mês de março, eu coloquei a leitura e o descanso. Por quê? Vocês que acompanham sempre o Planeje-se Comigo, vocês veem bem certinho, acredito, né? Como
a nossa vida, ela é um equilíbrio de pratinhos. Então, tem momento que a gente tá mais focada no trabalho, tem momento que tu vai estar mais focada na família, nos teus estudos e assim por diante. Esse mês foi um mês muito focado no trabalho, a gente teve lançamentos, a gente teve evento, então, com isso, certas coisas vão ficando de lado. Eu falei, teve aquela semana que não deu pra fazer as marmitas, porque a gente não consegue dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, eu também deixei um pouco a leitura de lado ali naqueles dias, e aí eu quero voltar a focar nisso agora e ter mais tempo de descanso também. Então, às vezes, tu tem que fazer certos sacrifícios e abrir mão de certas coisas, mas aí depois tu dá aquela equilibrada. Então, acredito que é muito importante a gente conseguir ter essa visão e também para não se sobrecarregar. Bom, e agora, começando então o mês de março, a gente tem aqui a nossa frase: apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão, e começando com o calendário. Então eu sempre gosto de anotar ali meus compromissos do mês. Eu anotei aqui a semana produtiva, que vai acontecer do dia 6 a 13 de março. Dia 22, eu e o Jimmy completamos 1 ano de casamento civil, a gente já vai fazer 1 ano, nem consigo acreditar. E dia 30 vai ter yoga e café com as alunas, as colegas da dança. De hábitos para esse mês, eu anotei a academia, que eu faço 5 vezes por semana, e a leitura, que eu tento sempre ler um pouquinho todos os dias. Compromissos anotados, agora sim a gente vai para a parte do planejamento. A gente já revisou o mês anterior, então bora planejar. Para esse mês eu coloquei ali nas minhas 3 prioridades, meus 3 objetivos: realizar a semana produtiva na VP, que eu já vou falar para vocês o que é, desenvolver projetos dos próximos meses e tempo para descansar e recarregar as energias. Então, gente, agora, né, nesse mês é o mês da mulher, e por conta disso a gente queria fazer alguma coisa especial na VP para celebrar. Então, a gente vai ter o quê? Uma semana de ofertas especiais nos nossos produtos. A gente vai ter combos também, então tu vai poder optar por um produto, um treinamento individual, ou então combo, que fica com ainda mais, uma condição ainda mais especial. E essa semana vai acontecer do dia 6 a 13 de março. Inclusive, eu já vou deixar aqui para vocês o link para entrar no nosso grupo secreto. A gente criou um grupo para vocês verem tudo antes de todo mundo, já saberem o que a gente vai ter na semana, e também para que vocês sejam avisadas assim que começar. Então, quem tá no grupo vai saber de tudo antes, vai receber o link antes, e aí aqui na descrição eu vou deixar para vocês, tá? Então, se tu quer se tornar aluna da Você Produtiva, ou se tu já é aluna, mas quer completar a tua coleção, a gente vai ter condições super especiais para vocês aproveitarem, celebrarem esse mês da mulher e ainda ficarem mais organizadas e mais produtivas. Então, vai acontecer do dia 6 a 13. Outra coisa que eu coloquei para esse mês de prioridade é desenvolver projetos nos próximos meses. Então, não posso falar o que é, não podia nem anotar aqui, então coloquei aqui projetos, mas tem algumas coisas que a gente está trabalhando, desenvolvendo, que eu tô muito animada, e aí eu vou focar nisso agora nesse mês de março. E também o tempo para descansar, que eu falei que é uma das melhorias desse mês, então é algo que é uma prioridade para mim, que eu vou realmente dar uma atenção especial. De tema para esse mês eu coloquei realização e leveza, e o meu maior foco vai ser a semana produtiva. Já que falando então dos meus planos, das tarefas que eu preciso realizar, eu coloquei aqui primeiro realizar o workshop Plano Prático do Sucesso, que é um workshop que vai acontecer agora, que algumas alunas da academia ganharam de presente, então vai acontecer em breve, eu vou realizar, ele vai ser incrível. O grupo de aceleração da academia, então a gente abriu a nova turma, agora a gente tem 4 semanas juntas no nosso grupo de aceleração. Preparar a semana produtiva, produzir os anúncios da semana produtiva, né, para chamar vocês para o grupo, produzir os vídeos de março, produzir os conteúdos de março, também trabalhar nas ideias de projetos AVP e fazer uma análise trimestral da empresa. Então agora a gente fecha o trimestre, né, e aí a gente gosta de sentar para falar sobre como que foi, né, resultados, o que a gente precisa melhorar no próximo, o que deu certo. Então uma análise um pouco mais técnica realmente da empresa. E aí tem mais algumas coisas que eu vou acrescentar aqui, mas como eu falei, gente, tem coisas que eu não posso falar ainda, então não consigo colocar aqui para vocês verem no meu planejamento, mas vai entrar aqui desses futuros projetos AVP. E de recompensas do mês, né, no geral eu coloquei tempo para descanso e também passeios pra gente poder se desconectar. Eu falo gente porque é eu e o Jimmy, né, às vezes eu falo a gente aqui e vocês devem ficar assistindo e pensando, a gente quem, né, mas é eu e o Jimmy, meu marido. E aí aqui na segunda parte do planejamento em rotina, eu coloquei coisas que já estão na minha rotina e que eu quero manter. Então são os 5 treinos na semana, né, na academia que eu faço musculação.
a dança 2 vezes por semana e as marmitas no sábado. Então, em questão de rotina, eu não tenho assim mudanças para fazer, realmente mais continuar firme. Agora eu tô dando bastante atenção assim para essa questão da musculação, da alimentação, então continuando focada. E na wishlist do mês eu coloquei ler 3 livros, finalizar um curso que eu comprei, alguns looks novos que eu quero comprar para o trabalho e também fazer um passeio com o Jimmy. Aqui, às vezes, ao longo do mês, eu acrescento alguma coisa, então se algo surge assim, algo que eu quero incluir, depois eu coloco na minha wishlist, tu pode fazer isso também. E aí, nas anotações do mês, gente, a parte de anotações ali é onde eu coloco algumas metas um pouco mais pessoais, algumas coisas que a gente quer implementar na empresa, então eu gosto de planejar ali algumas coisas mais detalhadas, e aí se tu tem um planner também pode fazer isso. Bom, e basicamente então esse é o meu planejamento para o mês de março. Espero que seja um mês incrível para você, cheio de realizações, cheio de conquistas, de progresso nas tuas metas. Me conta aqui embaixo qual que vai ser o teu foco para esse próximo mês, e não esquece que a gente tem a semana produtiva, então se tu quer desenvolver a tua organização, a tua produtividade e a tua rotina, já entra aqui embaixo no nosso grupo secreto para ficar sabendo das condições especiais e não perder nada. Muito obrigada então por ter assistido esse vídeo até aqui, não esquece de me seguir lá no Instagram e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!